Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Papo de Quinta do mês de junho. Esse mês que é um mês de comemoração para o portal Guariba Acontece, que está completando 13 anos com você. Há 13 anos o nosso encontro é aqui. E para participar do episódio de hoje, a nossa convidada especial, estou muito feliz por ter a honra de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa que há muito tempo eu sigo através das redes sociais, a Poliana Davi. A Poliana, que é palestrante, criadora de conteúdo digital e que vai nos contar o que aconteceu na vida dela. Poliana, seja muito bem-vinda ao Papo de Quinta. Nossa, muito obrigada. Eu estou super contente de estar aqui. Agradeço o convite e hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história. Exatamente, nós também estamos muito felizes. A energia aqui no estúdio, pessoal, está muito boa. O sorriso da Poli contagia todo mundo. Há 10 anos atrás, a sua vida sofreu uma mudança, né? E vamos contar então para o público do portal Guariba Acontece. O que aconteceu há exatos 10 anos? Bom, em 13 de outubro de 2014, eu estava indo para um evento no qual eu representava a área agrícola da empresa. O evento tratava-se do valor da vida. E o slogan era "Sua atitude muda tudo". Então, no domingo eu estava super concentrada, tinha visto tudo, assim, que se trata de valores essenciais para a vida, como o encontro nos momentos bons com a família, o sorriso de uma criança, tudo que faz a gente se sentir feliz, sabe? O ato de servir o outro. Então, minha cabeça estava conectada nisso para levar essa mensagem de criar o hábito do valor da vida. Aí eu passei numa fazenda e para liberar uma atividade, que eu era engenheira de segurança do trabalho. Saindo da fazenda, um caminhão invadiu minha pista, eu dei sinal para ele, desviei do caminhão, mas ele foi para o outro lado da pista também, e era um bitrem. Então ele ocupou os dois lados, eu não tinha saída, não tinha acostamento, era uma vicinal. Eu andei uns 150 metros no barranco, o carro estava inclinado, o barranco é cortado pela entrada de outra fazenda. Nesse corte, o carro estava saindo do barranco já, o carro capotou. Quando o carro capotou, eu tive um traumatismo craniano, 7 placas e 14 parafusos na cabeça, e tive uma lesão medular na vértebra C5, onde eu tive uma fratura, um esmagamento, e foi refeito o disco da minha vértebra. Então, hoje, naquele dia, eu fiquei tetraplégica, sem movimento nenhum do pescoço para baixo. Eu desviei do caminhão. Se eu não tivesse capotado, eu podia comemorar muito e falar: uau, tô inteira. Mas eu tô inteira, mas do pescoço para baixo não funcionava a partir daquele dia. E aí começou a luta. Eu digo que desde então o valor da vida estava encucado na minha cabeça. Daí para frente eu comecei a aprender a valorizar a vida de forma diferente, porque a gente faz as coisas no automático na vida, nem percebe que tem musculatura e que precisa de um monte de coisa para se mexer. A gente nem sabe que para respirar a gente tem que movimentar grande parte da musculatura do corpo. E eu precisei aprender tudo isso de novo. E daí eu comecei a entender o valor da vida nos detalhes mais simples do nosso corpo, da nossa própria vida, para depois poder levar essa mensagem que eu continuei dia a dia. É o que eu tento trazer, sabe, na internet, nas redes sociais, é levar essa mensagem do valor da vida hoje nos detalhes que eu aprendi que valorizam realmente os nossos dias.
Sabe, te ouvindo, né, falar do valor da vida, que você tinha acabado de participar de um evento, sua atitude muda tudo. A sensação que dá, eu não sei se isso passou e passa pela sua cabeça, pela cabeça do seu pai, o pai da Polly, o seu Neno está aqui acompanhando ela, né, o fiel escudeiro. Muito obrigado, seu Neno. O fato do acidente ter ocorrido pouco depois de você ter participado desse evento, esses ensinamentos estarem todos no seu subconsciente, parece que o universo, de certa forma, te preparou para a forma como você fosse reagir quando você acordasse. É mais ou menos isso? Então, eu sinto que a gente é preparado. A gente é preparado na vida para viver o que a gente tem que viver. Eu estava envolvida nesse evento, mas eu não cheguei a fazer o evento acontecer. Eu sofri um acidente indo para a reunião. E aí, quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que eu perguntei foi... Eu chamei socorro, veio a enfermeira, e a primeira coisa que eu perguntei, tô viva? Olhando sem movimentar nada, olhando só para o teto do hospital, dor da cabeça aos pés, porque tudo latejava igual um encravado, era uma dor insuportável. Tô viva? A enfermeira me contou tudo que tinha acontecido comigo naquele momento, né? Não sabia nada, eu só queria saber, tô viva? E ela disse, tá viva? Aí ela me mostrou num vidrinho, tamanho de um vidro de glitter, me mostrou os ossos, né, da vértebra que tinha sido fraturado, o disco que tinha sido refeito. E aí eu perguntei de novo, tô viva? Tá viva. Então, a minha cabeça, naquele instante, estava conectado exatamente nesse valor, o valor da vida. Eu tô viva, o resto eu vou descobrir depois. As coisas a gente vai fazendo acontecer com o que tem. Naquele momento eu não sabia que eu não tinha nada, não sabia que eu não tinha movimento do pescoço para baixo. Ela falou que eu estava tetraplégica, mas eu nem sabia o que era isso. Só sabia que eu tinha muita dor, que estava viva. E estava feliz da vida, porque eu estava ali, acordada e viva. Então, ali começa uma virada de chave, na qual eu já estava com a mente encucada, né? Porque era... Sabe quando eu estava... Vou contar uma coisa para você. Quando eu estava em coma, tinha uma cena na minha mente que não parava de repetir. Que era... Sabe a cena do filme do Gladiador? Que ele anda no trigo até chegar na árvore. Eu nunca vi uma plantação de trigo, mas eu vi a cena do filme do Gladiador, assisti aquele filme várias vezes e eu amo muito. Mas aquilo veio na minha mente quando eu estava em coma, e repetidamente, aquela cena, eu correndo no meio do trigo, e 3 frases repetiam na minha mente. Se a mente adoece, o corpo padece. A vida é luta renhida, viver é lutar. Bebe água. 3 coisas repetiam. Isso parecia uma programação na minha mente. E essas 2 primeiras frases, porque bebe água, querendo ou não, é uma frase mais comum. Essas 2 primeiras frases você conhecia? Você fazia uso delas ou elas surgiram naquele momento? A vida é luta renhida, viver é lutar, tem até em música. Mas conhecia porque minha mãe e meu pai repetiam isso na vida da gente. Mas não é uma coisa que eu tinha todos os dias. E se a mente adoece, o corpo padece, também, mas veio. Estava guardado. Estava guardado no inconsciente. Você ficou quantos dias em coma? Eu acordei no 3º dia. Eu não tenho certeza, mas me ajuda. No 2º dia. No segundo dia. E para a gente dar continuidade, só uma curiosidade que me bateu agora. Na ocasião do acidente, e o motorista? Várias pessoas perguntam. Eu não sei dele. Ele não parou, nada? Não, nem sei se ele viu o acidente, né? Porque
Eu capotei depois que ele passou. Eu andei um tempo no barranco da fazenda, né? Que não tinha acostamento, então eu desviei do caminhão e andei no barranco. Então, se ele não olhou no retrovisor, ele nem viu o que aconteceu. E a questão do motorista, eu nunca tinha parado para pensar no motorista. Um dia, o meu priminho, quando eu sofri o acidente, tinha 8 anos. E ele chegou em casa, quando ele me viu, ele falou assim: Poli, eu rezei pro Papai do Céu para ele perdoar o motorista, para ele não fazer isso com ninguém nunca mais. Eu não tinha, até então, eu não tinha nem pensado, nem ligado pro motorista, porque eu falei, tô viva e vou ver o que vai acontecer daí para frente. Mas quando ele falou isso, eu falei, caramba, eu não tinha pensado, mas que Deus perdoe o motorista e... Olha como assim, Deus usa as crianças, né? Eu falei exatamente isso. A criança, Deus fala pra gente olhar pra criança, que tem um coração puro, e olha só, 8 anos ele veio e falou pra mim que tinha rezado pra Deus perdoar o motorista. Eu falei, não, nunca na minha vida eu vou pensar mal desse motorista depois dessa. Exatamente. Né? Essa ideia foi despertada em você da maneira mais abençoada possível, né? E aí a Poli acordou, deu graças a Deus por estar viva. E como foi o processo de entender as limitações físicas que viriam dali em diante? O primeiro ano foi um desafio, assim, muito... Eu, como engenheira de segurança do trabalho, eu trabalhava com meta, número, eu tenho isso forte em mim. Então, comecei a estudar, tenho uma amiga que é fisioterapeuta, que amiga desde criança, no hospital mesmo, ela falou pra mim, você vai ser sua melhor fisioterapeuta, você vai entender o que vai acontecer com você. E ela foi me instruindo, me ajudando aos poucos, sem colocar meus pés no chão, porque até então eles não iam mais pro chão, mas ela conseguia me ajudar a esclarecer o que estava acontecendo. Eu perguntava e ela falava rasgado, sem filtro mesmo. E aí, o importante dela sempre me atualizar e me explicar foi que no primeiro ano eu dividi o ano em 4. Falei, eu vou conseguir recuperar minha coluna, meus movimentos em 1 ano. Em 1 ano eu tô andando de novo e tô fazendo tudo de novo. E aí eu coloquei 3 meses, eu consigo movimentar pescoço, braço e vou estar super ativa. Mais 3 meses eu chego no abdômen e fui dividindo meu corpo assim. Mas, infelizmente, nos primeiros 3 meses a minha meta, precisei renegociar comigo mesma e não deu certo. Nos primeiros 3 meses eu já poderia ter me frustrado, mas tentei renegociar. 6 meses depois eu vi que... Aí eu falei, bom, daqui para frente eu vou lutar um dia de cada vez, eu vou tentar fazer acontecer com o que eu tenho naquele instante e vamos lá. E aí, esse negócio de colocar metas para mim mesma foi uma furada. E eu entendi que a gente tem que viver com as nossas próprias ansiedades do dia. Um dia de cada vez. Tem que ter esperança lá na frente. Sempre tem que montar estratégia, fazer um plano de ação na vida, mas não desesperar para aquilo acontecer. Porque muitas vezes a gente está sujeito ao imprevisto, né? E às vezes a gente se desespera também, sofre tanto por uma coisa que nem vai acontecer, né? Exato. É aquele desgaste mental totalmente em vão. Então, um medo, quando vê a situação passou, foi, resolveu, soube lidar com aquilo. E aí, quando você faz isso, você se permite aprender com o que você está vivendo naquele momento. E aprender com o que a gente está vivendo é bom demais, porque faz com que a gente leve as coisas com mais leveza, sabe? E a gente aprende a ter humildade também, né? Quando a gente está aberto a aprender. Acima de tudo. Eu vi a live que você fez com o seu filho falando a respeito de comunicação, né?
e me chamou muito a atenção, porque é um assunto que eu adoro, a questão que vocês abordaram a partir do momento que você passou a ter a necessidade de ter alguém por perto, a forma com que se comunicar com essa pessoa. Porque é igual o seu filho falou, se pede com raiva, a pessoa faz com raiva. Se pede com arrogância, a pessoa faz com arrogância. Então foi um outro exercício, uma outra habilidade que você também desenvolveu, né? É porque a gente tem que aprender que a gente vai receber de volta o que a gente joga. Então, se a gente planta amor, vai colher amor. Aí tem que ter esse jeito de falar. Tem hora que eu tô passando mal pra caramba, desesperada pra pedir ajuda. Ah, mas Poliana, não fica gente com você o tempo todo? Fica, meu pai tá comigo o tempo todo. Mas, por exemplo, tá? Ele sai, Poli, fiz uma sonda, te deixei tudo certo, vou sair, vou tomar um banho. Só que dependendo da quantidade de água que eu tomei, dependendo do jeito que eu tô na cama, o xixi vem. E aí quando vem a vontade de fazer xixi, quando as pontas do dedo gela, o meu corpo mancha todo, a pressão altera, isso chama disreflexia ou desautonomia, que é uma sequela do acidente. Isso acontece pro xixi, pro pum, pro cocô, pra uma roupa dobrada. Como o meu corpo não responde, eu não sinto, ele fala comigo desse jeito, sofrendo, né? É tipo uma bomba relógio, porque se não tirar, por exemplo, o que tá dando problema, o xixi no caso, pode me levar a um AVC ou a um infarto. Então, o pai fala, vou tomar banho. Se não tiver alguém ali do meu lado e me der a vontade de fazer xixi, eu começo a passar mal e isso pode acontecer em 15 minutos que ele me deixou. Porque já teve situação dele fazer uma sonda, tirar 300 ml de xixi, sair e eu gritar, pai, xixi. Como? Acabei de fazer, faz 15 minutos, outra sonda de 300 ml. Então tudo depende de como foi meu dia. Sim, porque às vezes a gente faz, passa pouquinhos minutos e tem vontade de fazer de novo. Às vezes você fica horas sem ir, né? Não é? E aí o que acontece? Dependendo do jeito, do tom de voz que eu falo com outra pessoa e que eu peço essa ajuda, quando é meu pai, ele já me entende, porque ele sabe quando eu tô desesperado, o que tá acontecendo, ele só de olhar pro meu rosto já vê um zumbi, porque eu fico meio zumbizeira, a boca fica meio roxa, a olheira aumenta. Então ele já sabe que eu não tô bem. Mas se é uma pessoa que não me conhece, ou se é uma pessoa que não presta atenção nesses detalhes, não vai ver que eu não tô bem. Só vai ver que eu tô pedindo com arrogância ou então desesperada. Não vai conseguir entender os outros detalhes. Entender o motivo que te fez agir daquela forma. Exato. Né? E além de tudo, é o seguinte, graças a Deus você tem a rede de apoio, tem o seu pai, tem a sua família, mas as pessoas, de modo geral, quando elas estão lidando com alguém que sofre de alguma limitação, elas também devem entender que, acima de tudo, a pessoa é um ser humano, ela tem o direito de estar mal-humorada, de estar revoltada um dia, de estar triste. Não é porque o tempo todo que a gente tem que, tô feliz. Não é assim, né? Então, por parte de cuidadores, por exemplo, quando esses cuidadores não são da família, eles têm esse preparo, né, de entender também, que não é por mal. Não. Sabe que em casa eu não dou risada o tempo todo em casa, né? Porque tem gente que olha e fala, ela tá sempre sorrindo. Não é assim. Em casa eu tenho meus cantinhos que eu fico lá pensando, desenho, tento produzir alguma coisa, brinco com a minha sobrinha. Eu tenho meu espaço, meu momento, eu estudo pra caramba. Então, não tô sorrindo o tempo todo. E às vezes chega alguém e eu tô quieta no meu cantinho. Que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu só tô quietinha. E isso me faz bem, sabe? É importante. É necessário, muito necessário. E é necessário que é o que você disse, que o cuidador, a outra pessoa,
compreenda, sabe? Tenha empatia para entender que todo mundo precisa ter seu tempo. Isso tem que ser respeitado, sabe? Existe essa necessidade. Ainda tem, o pastor Cláudio fala de uma brincadeira que o homem tem o tempo dele, ele abre uma caixinha de cada vez, né? Não é igual a mulher. Então, cada um tem que respeitar o jeitinho do outro e se adaptando. Né? Ô Paulo, eu gostaria que você explicasse para o nosso público, porque como eu falei para você nos bastidores, eu tive essa informação te acompanhando, né, no seu Instagram. Você sempre é muito didática em explicar a sua condição, o que aconteceu com você. E eu te confesso que antes de conhecê-la, quando se falava em tetraplegia, eu imaginava a pessoa que ela não movimentava os braços, né, que ela movimentava realmente só a cabeça. E aí com você eu entendi e hoje eu sei como funciona. Explica pro pessoal como é isso. Com certeza. Não tá só no movimento, tá? Por exemplo, eu tive uma lesão alta que é na cervical, C5, que foi exatamente aqui a minha lesão. E o que acontece numa lesão medular? Bom, na onde aconteceu a lesão? Daí para baixo, visualmente não se tem o movimento, mas não é só movimento, tá? O que está comprometido? Os órgãos, daí para baixo, a sensibilidade térmica. Não sinto a temperatura. Se você puser a mão gelada no meu braço, vai ficar ali. Eu não sinto a mão gelada. Então, a sequela da disreflexia, por exemplo, é um aviso que o meu corpo está com fome e que tem alguma necessidade, porque eu não sinto. Então, a lesão aconteceu numa vértebra, dali para baixo os movimentos e todo o funcionamento está comprometido. Agora, quanto está comprometido? Vai depender do que aconteceu na vértebra. Teve uma fratura na vértebra, teve uma compressão, teve um esmagamento. Eu tive os 3. Mas o que acontece é o que vai deixar a sequela ou não, tá? A compressão, por exemplo, tem muita chance de voltar 100%. Então, você escuta, um tetraplégico está andando, está funcionando normal, o corpo está... Porque ele teve uma compressão. Essa é a diferença do que pode acontecer numa lesão. Agora, a diferença entre o paraplégico e o tetraplégico. Do meu pescoço para baixo não tinha movimento nenhum. Eu andava com uma cadeira que tinha apoio no pescoço, uma cadeira grande. Era completamente diferente. A minha respiração era diferente. A minha voz não saía nesse tom. Então, tudo muda. Como que muda tudo isso? No meu caso, quando o médico disse, você está no choque medular, que são os primeiros 100 dias ou o primeiro ano da lesão, eu me dediquei, como eu te falei, eu queria muito voltar completamente. Então, todas as possibilidades e oportunidades que eu tinha de me movimentar muito, eu fui em busca. Então, fiz fisioterapia, fiz academia, fiz hidro, fiz de tudo. Eram 7 horas de reabilitação no primeiro ano. Fonoaudióloga, porque eu precisei aprender a respirar de novo, a comer, deglutir, fiz terapia ocupacional. Então, era de segunda a sexta-feira, 7 horas de reabilitação. Sábado e domingo, 2 horas de reabilitação. Sábado e domingo eu também fazia. Então, o primeiro ano foi assim, loucura total. Eu parecia atleta, era o tempo todo. Para quê? Para recuperar o que você está vendo hoje. Mas lá você recuperou esses movimentos? Não, no primeiro ano eu não recuperei esses movimentos. No primeiro ano, quando eu levantava o braço, a primeira físio que pôs um pezinho no meu braço, parecia que tinha 1 tonelada. E eu levantava um tisco do braço, era só um pouquinho assim, estava morrendo já.
Aí eu falei, quantos quilos tem no meu braço? Toda empolgada, achando que tinha muito. 500 gramas. Eu falei, não acredito, não tem nem um pacote de feijão, né? E aí, hoje eu levanto o braço, nossa, graças a Deus, hoje eu puxo o peso na academia, eu consigo fazer alguns movimentos, hoje eu puxo 25 quilos, né? Então, mas um exemplo, não levanto a minha bunda, eu não tenho força no tríceps suficiente. Comecei a tirar do chão há pouco tempo, mas tiro 3 centímetros. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para ganhar, para conquistar movimento e para você ver o resultado que você vê hoje, que eu engano todo mundo fala, você não é tetraplégica. Bom, eu sou, infelizmente eu sou, gostaria de falar diferente, mas o que define o diagnóstico da tetraplegia ou da paraplegia é a altura da lesão, não é só os movimentos. E aí a altura da lesão vai definir também as sequelas que vêm dali para baixo. Conquistei movimento, mas as sequelas do xixi, por exemplo, dessas necessidades que eu falei, estão aqui. Não consegui mudar isso ainda. Sinto fome? Não, sabe como eu descubro que eu tô com fome? Que eu começo a ver vídeo na internet de comida. E aí começa a encher minha boca de água. Eu falo, tô com fome. Então bem desse jeito, eu vou descobrindo as coisas. Descobrindo uma metodologia mesmo para vocês se entendendo. Foi isso que aconteceu ao longo desses anos, né? E isso me fez entender, porque assim como você disse, eu também não sabia como que era esse mundo da tetraplegia, da paraplegia, nem sabia qual era a diferença. Mas aí a gente foi aprendendo e descobriu que existe. O meu pai tá me lembrando que a nossa coluna ela leva a informação do cérebro para o resto do corpo pelo simpático e pelo parasimpático. E no meu caso, por exemplo, que eu tive o esmagamento na vértebra C5, ficou uma fibrose que interrompe a conexão entre o simpático e o parasimpático. Então, ali dá um curto-circuito, que a gente explica como um curto-circuito, porque a reação do curto-circuito é a desreflexia ou desautonomia, que é a falta de controle do corpo para me trazer o recado do problema que está acontecendo. Por exemplo, eu estava no hospital internada, fazia 3 dias, e eu tive muita vontade, mas não sabia, de fazer cocô. E aí a pressão subiu muito, minha irmã estava comigo, eu já não tinha mais força, tinha 5 profissionais dentro do quarto, eles iam me levar para UTI. E aí eu consegui falar para minha irmã, cocô. Ia me levar para UTI porque era morte certa ali, né, do jeito que estava a pressão. Quando eu falei para minha irmã cocô, ela pediu a cadeira de banho, ela tirou o cocô. 15 minutos depois, passou. A pressão estava 11/7 e estava tudo bem. Então foi um susto para todo mundo. Mas teve erro médico? Não é que teve erro médico, é porque ninguém sabe. E eu não sei falar. Eu só sabia que era cocô porque eu lembrei na minha cabeça, como você disse, o meu método. Eu fiz um checklist e sabia, poxa, eu tô 3 dias no hospital e não fiz. Aí você foi se entendendo, né? E quem está com você foi aprendendo também, porque quando a gente lida com uma determinada situação, a gente acaba ficando um expert naquele assunto, né? Exatamente. E então a gente procura sempre saber mais, aprender mais, igual a gente comentou, desenvolver os métodos próprios. Às vezes o que é indicado não dá muito certo, mas a gente desenvolve alguma coisa que funciona e é legal, né? A gente vai se descobrindo, é o que eu falei, né? A gente entender que a gente pode ser aprendiz o tempo todo da vida. Porque se a gente se permitir ter essa humildade para aprender, mesmo com essas situações, a gente continua levando a vida da melhor forma possível, né? Polly, eu tenho tantas perguntas para te fazer que eu tô pensando aqui, produção, que eu tô quase propondo assim uma série, porque não vai dar tempo de eu perguntar tudo hoje, né? A gente fazer uma minissérie da Poliana Davi. Mas continuando nesse assunto que você falou da meta do primeiro ano,
da academia, da questão de ter 500 gramas no braço e ter a impressão que era um peso muito maior. Você até hoje é uma atleta, porque eu acompanho e vejo você lá na academia, se esforçando, isso faz parte da sua rotina. Como que você hoje entende tão bem a importância do exercício físico, né? Quando a gente tem um propósito, mudam as coisas, sabe? Quando eu entendi que a gente só funciona melhor se a gente tiver os nossos músculos desenvolvidos, se a gente tiver uma coordenação melhor. Quando eu entendi que dá um prazer absurdo fazer exercício e conseguir aquele resultado, nossa, tem uma coisa que eu não conto. Não falo muito isso, tá? Nem na internet eu já falei, nunca falei. Mas como você perguntou, eu vou abrir, tá? Quando parou tudo, parou o corpo inteiro, uma das primeiras coisas que já estava definido é: o relacionamento sexual está abolido da minha vida. E eu estou aposentada nesse sentido por invalidez. Isso é uma escolha minha e cada um age de uma forma, tá? Então, essa é uma forma de ter prazer na vida. Comer é outra forma de ter prazer na vida. O que me fazia mal também, comer muito. E eu amo comer, nossa, meu Deus do céu, eu amo. Mas me fazia mal. Eu falo que era a cena do exorcista. Fui num rodízio japonês que eu amo. Quando eu cheguei em casa, eu pedia para o meu pai me levar para o hospital para me fazer lavagem, porque eu estava muito mal. Porque a digestão não é mais a mesma. E a minha cabeça era a mesma, então eu comi do jeito que eu comia antes, mas o meu corpo já não respondia do jeito que respondia antes. Então aprendi que precisava reduzir. E precisava, como um médico me disse, comer para sobreviver. Pronto. Ele já acabou com um prazer que eu falei para minha nutri: não tira comida de mim, porque é um prazer absoluto na vida. Esse é o prazer que eu tenho agora. Ela não tirou, mas a vida me ensinou que eu tinha que reduzir. Senão eu não tinha condições de viver mais. Eu tinha aquele prazer momentâneo, mas depois eu morria. Então, eu sofria demais. Então, fui entendendo que esses prazeres já tinham que ter limite, né? Tinham que mudar na minha vida. Aí, eu fazia exercício físico e sentia uma satisfação tão grande depois. Falei, cara, é esse o caminho. Por quê? Porque o exercício físico vai fazer bem para minha mente, vai fazer bem para o meu corpo. E agora, nesse momento, eu preciso treinar meu corpo. Eu preciso do exercício. Tem um monte de deficiente físico hoje que não tem deficiência, se você ver, assim, teoricamente, né? Eu digo porque as pessoas se voltam para o esporte e é delicioso. É muito prazeroso. Eu dou maior apoio para quem quer. Só que eu não vou, tá? Mas o que você faz, quem não te acompanha vai começar a te acompanhar, te seguir agora e vai acompanhar a sua rotina. É exemplar. Porque eu fui com tudo pra cima da academia. Eu tenho um projeto na minha vida, um projeto maromba. Eu tenho muita vontade, eu tenho uma amiga que é fisiculturista, admiro demais ela, Renata Galo, e tenho combinado, o dia que eu tiver com o músculo aparecendo, a gente vai tirar junto umas fotos, porque algo que eu desejo muito, sabe? Mas Polly, vai desenvolver os músculos. Para quê? Para proteger os meus ossos. Porque se eu tiver essa musculatura desenvolvida, eu vou ganhar independência, eu vou estar com o meu corpo mais protegido e minha mente também, né? E, de algum jeito, estava plantado na minha cabeça, né? Afinal de contas, lá na UTI em coma, se a mente adoece, o corpo padece. Se eu não posso cuidar da minha mente do jeito que eu gostaria, com os prazeres que estavam ali fáceis, vamos trabalhar com o corpo para dar prazer para a mente. É o que eu tento, malhar para ficar
Mas é mesmo. E essa questão se a mente adoece, o corpo padece, infelizmente, assim, igual você falou, vou falar uma coisa que eu não falei em lugar nenhum. Eu também vou falar uma coisa que eu não costumo comentar. Uma pessoa muito próxima, uma das pessoas mais importantes da minha vida, que não tinha nenhuma deficiência física, nenhuma limitação física, ela veio a óbito por causa da mente. A mente cocriou todas as limitações, todas as enfermidades que ela veio a desenvolver e que acabou culminando realmente, né? Então, você falou tudo, é a mente que comanda, mente sã em corpo são. Isso foi o jeito que eu encontrei, é a saída que eu encontrei para ter prazer, alegria, sabe? Porque a gente precisa manter a alegria para suportar as dificuldades que acontecem. Com toda certeza. E além dos exercícios físicos, da academia, a senhora é artista plástica, que eu sei. Eu até vou pedir para você me mandar, viu, produção, umas fotos de quadros seus para você colocar na edição. São lindos, lindos mesmo. Obrigada. Você é palestrante. Em que momento você falou, não, eu quero levar a minha história e quero mostrar para as pessoas que a vida pode ser leve, pode ser boa, que a gente pode ser feliz, apesar de... Foi quando eu sofri um acidente e vim para casa, eu queria envolver as pessoas que estavam no projeto que eu estava envolvida do evento. Queria participar de algum jeito do evento. Quando eu estava na UTI, meu pai fazia um diário na internet da UTI. E quando eu cheguei em casa, e já tinha uma semana e o evento estava acontecendo na empresa, e eu queria de algum jeito participar. Minha irmã falou, vamos fazer um vídeo e a gente manda para o pessoal no WhatsApp. Aí ela gravou e eu falei do valor de uma boa cagada. Porque são coisas que a gente não dá importância no dia a dia. Exato. E eu fiquei 18 dias na UTI, mais 10 dias no quarto. E eu não tinha feito cocô. E tava muito mal. E aí a minha prima, que é psicóloga, ela pode me matar por isso, mas ela ganhou o troféu cagadinha, porque ela me ajudou. Aí a primeira vez, eu não tenho movimento dos esfíncteres, eu preciso de ajuda para isso acontecer. Mas a primeira vez foi por gravidade. Eu estava sentada na cadeira de banho e ela me ajudou psicologicamente. Ela como uma excelente psicóloga, sentou na minha frente, foi conversando comigo, me fazendo relaxar, até que consegui fazer as necessidades ali. E quando chegou em casa, eu estava muito inchada, eu tive uma convulsão, fui parar no hospital depois de estar em casa, por causa da necessidade de fazer cocô. E é o que eu te falei, pode dar infarto ou derrame. Então, eu entendi o valor disso. E as pessoas nem pensam, vive no automático, na correria do dia, esquece até de ir no banheiro. E isso muda o humor da gente, muda tudo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes da vida. São as necessidades básicas que a gente tem para sobreviver. Então, aquele primeiro vídeo foi uma alavanca. Depois eu fui me preparar, estudei, tá? Para entrar no marketing digital aí, para criar conteúdo, estudo, participo de uma escola de vendas da Estelinha Santini e não paro, sabe? Continuo ali. Fui fazer palestras, fui para Sorocaba numa empresa, uma multinacional, fizemos uma palestra para 400 pessoas em Sorocaba. Ontem, mais recente, participei de um talk show da Febracis. Então as coisas acontecem, graças a Deus, continuam acontecendo. E a gente vai levando essa palestra do valor da vida, do Viva a Vida, com toda a intensidade aí para onde a gente passa e onde as pessoas nos convidam para a gente estar lá. E você já recebeu
algum feedback, algum retorno falando, Poli, graças às suas palavras, graças à sua palestra, eu mudei tal coisa, eu superei tal coisa, eu estou melhor? Olha, tem um que foi marcante para mim, porque ela é uma mulher, ela tem filhos e ela entrou na internet e falou para mim, deu esse feedback fazem 6 meses que eu parei de beber, bebia todos os dias, estou indo para academia, perdi 10 quilos, mudei a minha vida, sou outra pessoa com meu marido, outra pessoa com meu filho, porque eu descobri que eu não tenho problemas, que eu crio problemas. Então, a partir de agora eu vou resolver os meus problemas e eu só tô te falando agora, ela só veio 6 meses depois, só tô te falando agora porque você realmente mudou a minha história. Eu falei, nossa, obrigada, né? Isso é uma alavanca para mim, um impulso imenso. Tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena. Tudo valeu e vale a pena diariamente. Tem um grande amigo da digital também, o Marluz, que ele fala para mim, você se cura quando cura o outro. E aí eu falo, poxa, eu tô curada. Quando eu recebo uma dessa é muito, muito, muito satisfatório. É a vida valer a pena. É o servir o próximo, né? Meu pai lembrou aqui que teve uma que quis se matar também e veio conversar comigo e falou, eu vou fazer diferente da minha vida e vem buscando. Mas quando cada retorno, cada feedback que fala teve uma diferença no meu dia, é muito grandioso. Faz tudo ter sentido realmente. Como você se vê daqui 5 anos? Primeiro eu me vejo andando sempre. Sempre. A minha sobrinha até fica brava comigo, porque ela fala, Poliana, eu já tenho 6 anos. Você me prometeu que ia andar quando eu tivesse 6 anos. Eu falei, espera mais 6. Eu falo pra ela. Primeira coisa, eu me vejo sempre, tá? Isso não muda na minha cabeça. Sempre que fala como é que você se vê no futuro, a primeira coisa que eu vejo é andando. Andando em minhas mãos, me movimentando. Eu tenho que deixar frisado isso, porque eu não movimento elas, apesar delas me ajudarem bastante, ainda não estão do jeito que eu quero. Então, mas é como você falou, ainda. Sempre ainda. E profissionalmente, as suas palestras? Eu quero crescer as palestras, levando a minha família, meu filho, meu pai. Sabe, eu tenho uma ideia muito doida de ter um caminhão para levar o evento, levar itinerante. Algo itinerante. Sempre tive essa ideia. Um caminhãozinho já preparado com som, com tudo, chega no lugar, abre o baú do caminhão e ali está acontecendo. Quem sabe daqui a 5 anos isso não aconteça. Olha só, gente, que ideia legal, uma ideia inédita. E fica a dica, de repente, um secretário de cultura do município onde você reside, ou até mesmo alguém que tem alguma influência nesse sentido cultural, que trabalhe também com a psicologia, né, com o desenvolvimento da inteligência emocional, pode vir a ser um parceiro da Poliana para esse projeto se concretizar, de repente, antes do que 5 anos, hein? Quem sabe? Adorei a ideia. Sempre tive essa ideia, gosto muito dessa ideia, porque a gente tem que ir onde as pessoas estão. Então, se a gente leva essa energia toda, tudo preparado, a gente chega onde as pessoas precisarem. E é como eu falei no comecinho, né? Tudo é energia. Uma energia boa, assim, às vezes a gente conhece a pessoa, igual eu conhecia a Poli só pela internet e já sentia aquela energia. Quando você conhece a pessoa, aí aquela energia transborda. Ao contrário de alguns, que às vezes em rede social é uma coisa, quando você até é fã, às vezes, da pessoa. Quando conhece pessoalmente, fala, não é verdade? Chega a ser broxante. Aí você fala assim, não sou fã mais não. Mas realmente, você, o seu pai,
Vocês têm um propósito no mundo e eu não estou... O que eu vou falar não é para te consolar. Você tem muito mais inteligência emocional que eu, mas tudo é do jeito que deveria ser. Tenho certeza disso, porque o bem que você está fazendo, a mensagem que você está levando, em momento nenhum é motivo para se lamentar. Ninguém está falando que foi fácil, que é fácil, que não é desafiador, mas é como Deus preparou. Como diz a música do Benito, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Tem um padre que eu gosto muito, o padre Adilson Vieira, que em uma pregação ele falou, né, que a gente tem o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E ele disse o seguinte, não, Deus escreve certo por linhas certas. É uma questão de saber interpretar. E agora me veio essa pessoa que eu gosto tanto na minha cabeça, olhando para você. Ai, que bom! Como eu disse, realmente merece um projeto, alguns capítulos para contar não só a sua história em mais detalhes, mas o seu dia a dia também, além do uso que você faz da rede social, que é um uso muito bom. A gente vai deixar aí no rodapé o Instagram da Poli. Vocês, se não seguem ela ainda, vão começar a seguir, vão começar a se inspirar. Assim também como contato para palestras. O que a gente ouviu e viu aqui é só uma palhinha de muita coisa boa que a Poliana tem para nos ensinar. Então, entrem em contato, indiquem o conteúdo e as palestras da Poli para as outras pessoas. E um recadinho final, olhando ali para o público do Papo de Quinta. O que você diz para esse pessoal que a gente gosta tanto? Se a mente adoece, o corpo padece. Viva a vida, mas viva com amor, com humildade, se permita, porque vale a pena. Esse é o recado. Pode, muito obrigada, obrigada mesmo. Motivo de emoção, mas uma emoção de alegria. Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Nós também estamos muito felizes e a gente sempre termina esse programa falando de felicidade. Ah, que legal. Sempre. É um slogan que surgiu quando eu gravei o primeiro Papo de Quinta e que eu falei, vai ficar esse slogan, né? E nada mais propício do que a Poliana aqui, para eu poder falar para você, você merece ser feliz. Muito obrigado, até o próximo episódio e não se esqueçam, olhem lá, Portal Guariba acontece, há 13 anos o nosso encontro é aqui. Até mais. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.